Boa noite a todos. Meu nome é Washington Geraldo. Eu falo da belíssima cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Este é um canal cultural dedicado ao estudo da literatura, seja ela poesia, seja ela prosa, bem como da música clássica erudita em geral. Nesse sentido, há 2 semanas nós começamos o estudo dos Lusíadas de Luís Vaz de Camões. O que é esse estudo? É declamação dos versos da grande obra e explicação do que cada um desses versos quer dizer. No primeiro momento, o primeiro encontro, nós fizemos versos 1 a 4, declamamos e explicamos. Depois, no segundo encontro, foi a semana passada, fizemos o verso 5 a 8, igualmente declamando e explicando o que cada um dos versos queria dizer. E o planejamento para hoje é nós estudarmos os versos 1 a 9 a 12 e explicá-los também, não é? Já aviso que vai entrar muita história medieval, história de cavalaria, e nós vamos conhecer a figura do Magriço. É o personagem que mais eu adoro nesse primeiro momento dos Lusíadas, né? Quando eu li a primeira vez Lusíadas, lá no tempo da Faculdade de Direito, 1992, por aí, eu dei muita risada com esse personagem e eu comecei a imaginar histórias desse personagem também, né? Então o Magriço ele saiu dos Lusíadas e entrou na minha vida por um tempo. Eu, por ser militar, né? A tendência quando a gente encontra um personagem, um guerreiro como esse, o Magriço foi um grande guerreiro, né? A gente se identifica muito com a pessoa e eu me identifiquei muito com o Magriço. E hoje eu vou falar para vocês dele, né? E vamos lá, vamos começar então. Como falam os russos, поехали, né? Vamos lá. Fala Camões no verso 9, do primeiro canto dos Lusíadas. Inclinai um pouco a majestade que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteiridade, quando subindo ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade, onde no chão vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos, em versos divulgado numerosos. Eita, coisa bonita, né? Coisa bonita de se ler, puxa vida. Bem, o que Camões quer dizer aqui? A partir do verso 6, né, ele começou a falar ao rei de Portugal daquele momento, que era Dom Sebastião I. E aqui no verso 9 e alguns outros mais, né, futuros, ele vai falando ainda ao rei. Então ele fala aqui para o rei, né, ele botar o seu olhar sobre um gesto, não é, de alguém do povo e um gesto ao próprio povo, aos feitos valerosos, né, valorosos da sua gente, né, os portugueses. Ele refere-se ainda em versos divulgados numerosos, ou seja, em muitos versos, Camões vai falar sobre esses feitos, esses grandes feitos. Então, o rei, que ele tem o conhecimento do normal do povo, mas também tem o conhecimento das grandes coisas, que ele consiga botar seus olhos, né, nos feitos da sua gente normal, da sua gente guerreira, né, dos seus valerosos, né, lusitanos. Esse é o resumo do verso 9, certo? Como eu sempre falo, gente, leiam o verso, leiam o poema inteiro, primeiro, pelo menos o primeiro canto você tem que ler, dos Lusíadas. E depois vocês tratam de resumir. Eu sou contra você pegar um livro que já seja um resumo. Esses resumos eles falam tudo sobre o que quer dizer o poema, de onde que saiu, para onde que vai, o que fez, mas não entram nos versos. Eles não explicam o verso, eles explicam o poema como se fosse uma prosa. Na verdade, eles dão um resumo da prosa. Não, é um poema. Um poema tem que ser lido como poema, pelo amor de Deus.
vamos ler os Lusíadas no original, tá? E depois vamos tentar interpretar, né? Eu até digo, um resumo desses, né, um livro desses que faz do poema um livro de prosa, pode ser até interessante na hora que você estiver tentando interpretar o verso. Mas, de forma alguma, ele pode ser tido como a leitura principal sobre os Lusíadas, dos Lusíadas. Para os Lusíadas, tem que ler os Lusíadas, tá? Assim como outros livros também, tá bom? Vamos continuar então, vamos para o verso 10. Vereis amor da pátria não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Tá vendo, hein? Credo, que coisa linda. O que ele quer dizer aqui? Então, quando o rei, né, olhar para seu povo, ele vai ver o amor da pátria. Um amor que não é movido pelo vil metal, não é movido por dinheiro, é amor da pátria, é patriotismo. Tá? Não é um leilão de coisas. Camões não faz um leilão, ele não faz os Lusíadas para ganhar dinheiro. Tá? Ele faz os Lusíadas para deixar algo que fale do povo, que fale de sua gente, algo para marcar, né, esses grandes feitos. Evidentemente que isso tem um custo. Então, Camões está fazendo isso para chegar também numa ajuda de custo, né, uma prebenda, mas não é o principal. Se Camões estivesse querendo só ganhar dinheiro com essa obra, ela já teria sido esquecida há muito tempo. Provavelmente não teria nem sido publicada, né? Porque Dom Sebastião não era nenhum idiota, né? Mas Dom Sebastião, felizmente, apesar de sua pouca idade, ele viu o valor disso aqui e publicou, né? Mandou publicar, 1572. E estamos lendo aqui. E ele continua aqui no verso 10 ainda. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois rei, sois senhor superno, e julgareis qual é a mais excelente ser. Se ser do mundo rei, se de tal gente. Então, ele fala, né, que ele verá o nome engrandecido daquelas pessoas de quem o rei é senhor. E daí, depois disso, depois de verificar isso aqui, o rei vai poder julgar se é melhor ser rei do mundo ou se é melhor ser rei de tal gente, certo? Dos lusitanos. Não é muito difícil entender o verso 10, não é? Mas no verso 11, que começaremos agora, começa a ficar complicado. E o verso 12, então, oh meu Deus, mas vamos fazer, tá? Então vamos lá no verso 11. Ouvi que não vereis com vãs façanhas, fantásticas, fingidas, mentirosas, louvar os vossos como nas estranhas musas, de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas que excedem as sonhadas, fabulosas, que excedem Roda-Monte e o Vão Rugeiro e Orlando, ainda que fora verdadeiro. Não é interessante? Então, o que ele quer dizer aqui? Ele vai ver que não é nada falso, nada fingido, nada criado, é coisa verdadeira, é coisa existente, não é? Apenas cantado em verso, cantado com a eloquência que ele pediu, que Camões pediu, né? As tágides, que são as equivalentes das ninfas, né? Do curso de água Hipocrene, as tágides já são as ninfas, seriam as musas, né? As ninfas do rio Tejo, né? Não vamos esquecer, está no verso 4. Voltem lá, se for o caso. Então, essas façanhas que Camões escreveu e que ele pretende fazer o rei ler, né? É um louvor
aos lusitanos, né? Não é aquela coisa, segundo Camões, né? Inventadas, fingidas, né? Fabulosas, cantadas, né? Que intuídas pelas musas, né? Contadas, cantadas, né? Pelos mitológicos, os gregos, sejam romanos. Não, não é. São coisas verdadeiras. Tá? Coisas verdadeiras. É isso que Camões quer dizer. Ainda mais, que excedem as sonhadas fabulosas, que excedem o Rodamonte, o Vão Rugeiro e Orlando, ainda que fora verdadeiro. Aqui Camões já entra nos contos de cavalaria, não é? Da Idade Média, que são referentes ao período das cruzadas. Né? As cruzadas, como sabemos, começaram lá por 1096, né? No tempo do Papa Urbano II. Elas foram iniciadas pelo Papa, elas foram pedidas a fazer pelo Papa, foram iniciadas por ele, bem como por um cidadão comum, um eremita, chamado Pedro o Eremita, que ele conclamou os povos, né? Então, quando os cavaleiros foram para a primeira cruzada, né? Nesse momento aqui, 1096, 1097, né? Os cavaleiros foram e seguiam um bando. E eram pessoas pobres, miseráveis, né? Que moravam na Europa. Todas essas pessoas seguiram as tropas da cruzada, né? E foi aquele mundaréu de gente. E essa primeira cruzada se deu muito mal no seu intuito, né? Mas não vamos entrar nas cruzadas agora. Se quiserem, eu faço um vídeo sobre, digam aqui na comunidade ou nos comentários, eu faço um vídeo específico sobre as cruzadas em algum momento, né? Mas eu vou indicar uma obra sobre as cruzadas, aliás, duas obras sobre as cruzadas, que vão dar um bom panorama, são excelentes obras, tá? Eu aconselharia a todos darem uma lida, ler alguns capítulos, para pelo menos o início, né? O que levou às cruzadas, quais foram os seus objetivos, o que elas fizeram, o que elas conseguiram, quais foram suas influências na Europa também, e no Oriente, né, evidentemente, né, para entendermos o que acontece hoje no mundo, né, tá? Eu vou assim, sugerir duas obras. Tem essa obra aqui, uma obra pequena, tá? Cruzadas, de Cecil Morrison. Muito boa, é um resumo, é um livro inicial, seria um livro de entrada, apenas para conhecer, né, dar uma visão geral do que foram as cruzadas, tá? Mas eu também sugiro uma maravilha, que é esse livro aqui, tá? Ó. As Cruzadas, de Jonathan Riley Smith. As Cruzadas, uma história. Jonathan Riley Smith. Esse livro é completo. Esse livro é maravilhoso, tá? Eu li o livro num passado distante, quando eu fazia direito, quando eu fazia mestrado em direito, né? Eu fui fazer uma pesquisa, de um termo jurídico que eu precisava, fui ler um livro de direito, daí encontrei um livro sobre as cruzadas. Não foi esse aqui. Aí eu comecei a ler, esqueci o que ia fazer do direito, acabei tirando 10, evidentemente, né? Mas aí eu emprestei o livro, fui para casa, né? Eu morava em outra casa, fui para casa, li o livro, me maravilhei com o livro. Aí, alguns dias depois, eu entreguei, né? E também entreguei o trabalho, deu tudo certo, né? Mas eu já aprendi sobre as cruzadas, bastante naquela época. E lendo esse livro do Jonathan Riley Smith, eu me lembrei muito daquele livro, tá? Fiquei muito contente de encontrar isso aqui. Eu encontrei nas livrarias Paulus, tá? Não é uma edição da Paulus, é editora Ecclesiae. Muito bom, tá? Aconselho a todos a lerem. Bem, vamos lá então. Aí ele fala, que excedem Rodamonte, o Vão, Rugeiro e Orlando, ainda que for verdadeiro.
Essas pessoas aqui, Rodamonte, Orlando, tal, são personagens do livro, é um poema também, Orlando Furioso, de Ariosto. Ele é de 1516, tá? Ele foi publicado naquela época e ele vem sendo depois publicado através dos anos. Inclusive, eu verifiquei agora aqui na internet, antes de começar o nosso encontro, e ele está sendo vendido ainda, tá? Em torno de R$ 65, R$ 70. Tem uns mais sofisticados, na encadernação melhor, que estão mais caros, mas compensa comprar, tá? Compensa ler. Eu li faz muitos anos. Esse é o verso 11, tá? E vamos ao verso 12. Verso 12 é uma parada, mas vamos lá. Por estes vos darei um nuno fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço, um Egas e um Dom Fuas, que de Homero a cítara para ele só cobiço. Pois polos 12 pares dar-vos quero os 12 de Inglaterra, e o seu magriço. Dou-vos também aquele ilustre gama, que para si de Enéas toma a fama. Tá vida aí? Como que o Camões consegue falar de tanta coisa no único verso? Né? Nós vamos tentar destrinchar isso aqui. Não vamos falar tudo, né? Mas vamos lá, vamos começar já. Por eles vos darei um nuno fero. Vou ter que ler alguma coisa, tá? Nuno fero é uma pessoa que existiu, evidentemente, né? As personagens que Camões traz, não sendo as mitológicas, são todas personagens da história portuguesa, tá? São pessoas que existiram mesmo, né? Antes de seu tempo e no seu tempo, e ele está falando dessas aí, está elogiando os seus feitos, tá? Não tem muita coisa inventada, não, tá? Só é inventada a questão da mitologia. Ele cria uma mitologia portuguesa, lusitana, né? A par da mitologia grega romana, tá? Nuno Fero foi um nobre português que defendeu o reino contra a sua absorção pelo reino de Castela, tá? Entre 1383 e 1385, Portugal ficou sem rei, né? O rei faleceu em 1383 e ele não tinha descendentes homens. Dom João I de Castela, né? Ele, como era parente do rei falecido, né? Os nobres são todos parentes dos outros em todo o mundo, inclusive os nobres brasileiros são parentes, os nobres ingleses, os nobres franceses, os nobres belgas, né? Então acontecia naquele momento também. Mesmo Portugal instituindo um rei, Dom João I de Portugal, o rei Dom João I de Castela, ele não aceitou. Aí ele foi à guerra e esse Nuno Fero, ele conseguiu manter o reino, tá? Ele é um grande herói da história pátria portuguesa, né? E vocês sabem que a história portuguesa do Reino de Portugal, né? Começa em 1139, o Condado Portucalense em 1096, 1139. E a história do Brasil também é essa, gente, né? A partir de 1500, 1530, nós entramos na história de Portugal, nós entramos juntos ali, os africanos também entram, não é? A história de Portugal, ela continua a ser escrita, com todas essas terras descobertas são escritas, né? São inseridas nessa história. E em 1822, com a independência do Brasil, há um ponto de inflexão, né? O Brasil começa a ter uma história própria, né? E Portugal continua com a sua história meio que separada da nossa, tá? Então nós temos que contar essa história de Portugal, né? Até 1822, incluindo o Brasil, tá bom? É assim que eu penso, é assim que inteligentemente funciona, tá? Então esse é o Nuno Fero, né? Que fez ao rei e ao rei em tal serviço. Aí ele também fala, um Egas e um Dom Fuas, que de Homero a cítara para ele só cobiço, né? O que é um Egas e um Dom Fuas? Então, um Egas. Quem foi Dom Egas?
Dom Egas, Egas Gomes de Souza, tive que ler aqui do lado. Ele foi um escudeiro, um aio de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, né, que assumiu em 1139, como nós já vimos no encontro passado, tá? É um personagem muito importante para a história de Portugal, tá bom? E um Dom Fuas. Quem que é o Dom Fuas? Dom Fuas é um personagem importante também, que ele defendeu as possessões portuguesas do norte da África, em especial Celta, né? Hoje em dia, Celta é uma possessão espanhola no norte da África, é um enclave no Marrocos, né? Celta e Melilla, são duas possessões espanholas, mas no passado eram possessões portuguesas, tá? E o Dom Fuas, ele teve batalhas, né? Ele lutou batalhas tanto em mar quanto em terra, foi vitorioso e foi vencido algumas vezes pelos mouros, né? Ele lutou contra os mouros e é um personagem principal. No final, Portugal conseguiu se manter, tá? Aí entramos nos 12 pares, né? Pois pelos 12 pares, dar-vos quero os 12 de Inglaterra e o seu magriço. O magriço vai ser importante, hein? Os 12 pares são os 12 pares de França. São personagens da Canção de Rolando, né? Canção de Rolando, não se sabe bem quem é o autor. Ele se refere a uma batalha que existiu mesmo, a Batalha de Roncesvalles, né? Esse Rolando, ele teria feito parte dos nobres que lutaram a favor de Carlos Magno. Carlos Magno, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Então Roma caiu em 476 depois de Cristo. Daí houve um período de dificuldade, né? Roma esfacelou-se em vários reinos, né? E em alguns momentos a região ficou sem governo, outras vezes tinha um governo, e depois foi se organizando, até chegarmos a Carlos Magno, que ele tenta reunificar, reviver o antigo Império Romano, com o Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno fez isso, ele foi coroado no ano 800, né? Mas depois que ele morre, os filhos que o sucederam, eles brigam entre eles e o reino é dividido em 3 partes e depois acaba se esfacelando. Aquele grande reino grande império que o Carlos Magno queria ter feito, acabou não fazendo. Mas anos depois, né, Otto I, ele é entronizado e daí ele consegue reviver a ideia do Carlos Magno. Na verdade, o Otto I, ele consolida, né, 70 anos depois, ele consolida esse Sacro Império Romano Germânico, né, que foi até praticamente ao tempo da Primeira Guerra Mundial. Interessante isso, né? Quanto tempo durou esse império? Daí vem o Magriço, né? Mas vamos falar primeiro dos 12 de Inglaterra. Bem, então Camões fala, né? Pois pelos 12 pares dar-vos quero os 12 de Inglaterra e o seu Magriço. Quem quer os 12 de Inglaterra? Né? Ocorreu por tempo logo depois do tempo das cavalarias, né? Nos idos de 1490, ocorreu na Inglaterra de 12 nobres terem ofendido 12 mulheres, 12 damas inglesas. Elas ficaram revoltadas. Quem que vai nos defender? E foram pedir ajuda a vários cavaleiros, mas nenhum deles teve coragem de lutar com esses 12 cavaleiros ingleses que as tinham ofendido, porque eram os 12 cavaleiros mais valorosos do reino da Inglaterra naquele momento. Ninguém queria se bater em justas com eles, né? Justas, no caso, eram batalhas que tentavam emular o que acontecia no tempo das cruzadas, né? Não eram batalhas reais, eram disputas, mas eram disputas violentas também. Nós vemos em filmes, às vezes, tem um cercado,
né? Tipo uma cerca, um corrimão, em que os cavaleiros se posicionam em distâncias opostas e vêm correndo com aquelas lanças, né? E tentam derrubar o outro do cavalo, né? Só que aquilo ali era um problema, que a ponta é de metal, mas a haste, né, todo o bastão, ele é de madeira. Aquilo se partia em vários pedaços, entrava na viseira do cavaleiro oponente, podia deixá-lo cega, sempre tinha gente que ficava cega, ficava aleijado, porque batia no peito, dava um problema na coluna, caía do cavalo, morria, né? E às vezes não. E também tinha uma parte do combate que era feito a pé, feito na espada, né? Os cavaleiros brigavam até um desistir e tal. Aí já, para mim, é um combate menos violento que o combate a cavalo, né? Porque geralmente a pessoa sobrevivia e sem sequelas, né? Para mim, tá? Pode ser que eu seja errado. Mas o que ocorre então? Tinha esses 12 cavaleiros ingleses que ofenderam as damas não tinham defensores, delas foram no Duque de Lancaster, John de Gaunt, né? Para ele ajudar, daí ele tentou ver alguém lá na Inglaterra, mas não conseguiu ninguém. Mas como ele tinha lutado contra os castelhanos no tempo de Dom João I, né, rei de Castela, ele conhecia bem os portugueses. E ele falou, não, vamos pedir aos portugueses a homens de valor. Aí ele entra em contato com a nobreza portuguesa e, naquele mesmo momento, se apresentaram 12 nobres portugueses, 12 cavaleiros valorosos para resgatarem a honra daquelas mulheres inglesas. Não é? Tem gente que diz que são 13, né? Mas tem gente que diz que são 12. Eu prefiro dizer que são 12, porque aqui Camões está dizendo que são 12. Bem, eram 11 cavaleiros, tem o nome deles todos aqui, né? Mas vocês podem depois ler na Wikipédia, um livro, tem lá o nome deles. 11 cavaleiros decidiram ir pelo litoral, decidiram ir de barco para a Inglaterra para poder participar das justas. Mas teve um magriço, o nome dele era Álvaro Gonçalves Coutinho, o magriço, ou simplesmente magriço. Ele falou, não, eu vou pegar o navio para passar o Canal da Mancha, evidentemente, né, tem que ser por navio, mas eu antes vou subir, né, eu vou conhecer outras terras. Na verdade, ele foi subindo pela Europa, a partir de Portugal, ali, né, foi indo, passou ali por vários locais, provavelmente saindo na porrada com outros nobres, né, participando de outras justas, bebendo, não sei, fazendo o que mais, né. E no dia do combate, se postaram os 12 nobres ingleses e os 11 nobres portugueses. Faltava o magriço que não tinha chegado ainda, né? Ele foi a pé uma parte depois que ele pegou o navio e ninguém sabia dele. Aí o que ocorre? Ia ter as justas, um cavaleiro contra o outro, ia sobrar um cavaleiro inglês e não ia ter um cavaleiro português. Com a única solução, como o magriço não tinha chegado, era que um dos cavaleiros portugueses lutasse 2 vezes, o que era uma coisa praticamente impossível, né? Porque seguramente quem participasse das justas, vencedor ou derrotado, ia ficar de cama, né? Porque eram combates muito violentos, apesar de não serem mortais normalmente. Aí estavam 12 cavaleiros, todo mundo já nervoso, né? As damas lá chorando, todas vestidas de preto, porque elas estavam com medo que não desse certo, né? Aí, daqui a pouco, um alvoroço. Os 12 cavaleiros, os 11 cavaleiros portugueses também, preocupados, cadê o magriço? Onde é que está o magriço? Aí, daqui a pouco, teve um alvoroço na população. E veio vindo alguém junto com esse povo. Quem era? Adivinhem vocês. Era o magriço. Aí, aquela alegria toda. As damas viram que elas iam ser defendidas. Os 11 colegas ficaram contentes.
Isso já deve ter dado medo nos cavaleiros ingleses, e houve as justas, e quem ganhou? Os portugueses. Né? Os portugueses. As damas tiveram a sua honra restaurada, os cavaleiros ingleses tiveram que pedir as desculpas, reconhecer os portugueses como cavaleiros melhores do que eles. E é isso que Camões se refere aqui. Bonito, né? E daí ele fala aqui, para fecharmos, dou-vos também aquele ilustre Gama, que para si de Enéas toma a fama. É o Vasco da Gama, né? Que descobriu o caminho marítimo para as Índias, né? Chegou, a viagem foi entre 1497 e 1498, né? Ele chegou a Calicut, nas Índias, no dia 20 de maio de 1498. Ali estava descoberto o caminho marítimo para as Índias. Já tinha um caminho terrestre, era bem conhecido, mas não o marítimo. Vasco da Gama fez isso, né? Que para si de Enéas toma fama. Enéas, nós já vimos lá no primeiro encontro, né? É aquele guerreiro troiano que, vencida a Troia, ele sai com um grupo de pessoas, ele vai no oráculo, ele pede conselhos, o oráculo aconselha ele ir para a Itália, na região onde é hoje a Itália, né? Aí, antes ele passa em Creta, ele forma uma comunidade em Creta, mas daí há uma seca muito grande, eles perdem a lavoura, não era possível, não deu para eles ficarem em Creta. Aí ele volta ao oráculo, pede mais conselho, daí o oráculo fala para ele ir para a Península Itálica, para a Bota lá. E ali, segundo consta da mitologia, na mitologia da história, a gente nunca sabe até onde é a história é a mitologia, onde a mitologia é a história, ele cria as bases para o advento de Roma, né? A grande Roma, que depois tem tanta história bonita também, história feia também, mas ficou, né? Ficou registrado. Cansa. E este é o encontro de hoje. Este é o verso 12. Espero que tenham gostado, tá? Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar. Olha, gente, eu não sei até onde eu vou com isso aqui, mas já foi foram mais 4 versos. Né? Vamos indo até onde Deus achar que deve, né? Que a gente deve ir, tá? Vamos lá, eu estou contente de ter feito esse encontro com vocês hoje. E continuem acompanhando o canal. Eu estou botando muita poesia ali, estou botando uma poesia de manhã, uma tarde, uma noite. A hora que me vem o desejo, né, me vem a inspiração. Né? Tenho muita poesia já decorada, já de alguns anos, e eu vou pondo uma ou outra, estou aprendendo bastante edição, né, já consegui botar música de fundo nas poesias, nos vídeos, né? Mas eu não vou fazer, eu não quero que o canal se transforme que a edição seja a principal questão e não o conteúdo, não. Quem tem que se sobressair é o conteúdo, a edição é a mínima possível para apresentar um produto melhor, não é? Mas a edição ela não pode superar o conteúdo, tá? Então acompanhem o canal, espalhem para mais pessoas e possivelmente na semana que vem a gente volta, tá? Aí, a partir do verso 13. Qualquer coisa, deixem nos comentários, participem ali na comunidade e vamos em frente, tá? Obrigado por assistirem, fiquem todos com Deus e até a próxima. Boa noite.